Bom dia, alunos do sétimo ano. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a civilização da América pré-colombiana. Bom, nós vamos começar falando sobre os maias, né? A civilização maia. A, a civilização maia ela viveu na América Central desde 1500 a.C. Eles se organizavam em cidades-estados, eles não tinham um poder político central, ou seja, não tinham um imperador que mandasse em todo o território. Então, a civilização maia ela vai se destacar justamente pelas suas cidades independentes, ou seja, pelas cidades-estados. Então, cada cidade-estado maia tinha um soberano, né? Entre as cidades maias, as cidades que mais se destacavam eram Chichén, Itzá, Copán, Palenque, Tikal e Uxmal. Essas eram as cidades que mais se destacavam. Bom, a organização social e política dos maias, ela se dava através de duas classes, né? Mas as sociedades maias, elas eram extremamente ou rigidamente hierarquizadas, sendo divididas em duas classes. Bom, a classe alta, ela era composta pelo governante, sacerdotes, chefes guerreiros e grandes comerciantes. Lembrando que o governante ele era chamado de Halashi Yunik, ou seja, o homem verdadeiro. E ele tinha um cargo hereditário. O governante ele comandava com o auxílio de um conselho de nobres encarregados de administrar os eventos civis e militares da cidade. Os sacerdotes também, eles tinham uma função, além de auxiliar o governante, o sacerdote também ele era responsável pela administração dos templos, pelas cerimônias religiosas populares, né? Pelos estudos dos astros, era a função dos sacerdotes. E a classe intermediária e baixa, né? Elas eram compostas pelos trabalhadores em geral, entre eles artesãos, pequenos comerciantes, agricultores e construtores. Também fazia parte dessas camadas os escribas, pintores e escultores, que essas três últimas categorias, elas desfrutavam de grande prestígio na sociedade, principalmente os escribas, que era o responsável, né, por produzirem as condesses, que eram aqueles livros em formato de sanfona, dobrado em formato de sanfona. A economia maia, ela era baseada, né, na agricultura, e o principal produto cultivado era o milho, que era um alimento considerado sagrado pelos maias. E os maias também cultivavam batata, feijão, tomate, cacau, algodão, entre outros produtos. A tecnologia usada na agricultura era a de rotação de culturas, que consistia em alterar o cultivo de diferentes alimentos com períodos de repouso do solo. Bom, essa tecnologia de rotação, ela impedia, né, que o solo ele entrasse em processo de erosão com muita facilidade. Os maias também praticavam o comércio, cujas rotas entre as cidades facilitavam a troca de produtos. Entre os produtos mais valorizados nas relações de troca estavam ouro, prata, conchas, sementes de cacau e plumagens coloridas. Os maias também, eles vão ser responsáveis, né, do desenvolvimento científico, eles vão ser responsáveis, a civilização maia
vai ter conhecimento em diferentes áreas como matemática, geometria, astronomia, engenharia. Mas foram os maias que eles inventaram um sistema numérico, né, baseado em símbolos. Os símbolos utilizados são pontos e barras horizontal. No caso do zero, era uma forma oval parecida com uma concha. Os maias também eles desenvolveram um sistema próprio de escrita complexo, sendo formado por cerca de 800 sinais que podia representar um som, um objeto, uma ideia. Então, até os dias de hoje, né, os dias atuais, esse sistema ele não foi totalmente decifrado, por ser muito complexo. Então, os estudiosos, né, eles ainda não conseguiram decifrar todo o sistema de escrita maia, ou seja, o alfabeto maia, pode-se assim dizer. Um outro povo que nós vamos ver é a civilização Inca. Eles viviam na região central do atual México, onde eles fundaram no século XIV a cidade de Tenochtitlan. A cidade foi construída em uma região pantanosa do Lago Texcoco, exigindo o uso de avançadas técnicas de engenharia e drenagem. Estima-se que em 1450 contava-se com cerca de 300 mil pessoas, 300 mil habitantes, ocupando a capital do Império Inca, que era Tenochtitlan. Os astecas, né, eles tinham técnicas de cultivo do solo. Então, a base da agricultura, perdão, a base da economia era a agricultura, seguida pelo artesanato e pelo comércio, que era intenso. Então, como os astecas eles construíram a sua cidade em cima de um lago, ou seja, em uma região pantanosa, com o decorrer dos anos, houve escassez de alimento. Por quê? Porque a população ela acabou aumentando. Então, os astecas eles tiveram que desenvolver uma técnica chamada de chinampas, que foram construções de ilhas superficiais, ilhas flutuantes, e eles acabavam retirando a terra do fundo do lago, e essa terra servia para eles plantarem. Então eles criaram canais e pequenas ilhas, que nessas ilhas elas eram cultiváveis, é onde eles cultivavam seus alimentos. E a distribuição das terras, elas eram pelo tamanho da família. Se uma família tivesse se um pai de família ele tivesse 5 filhos, por exemplo, ele teria que ter uma terra diferenciada dos demais que tinham um casal de filho ou que tinham só um filho. Então, as nampas elas eram ilhas artificiais onde era cultivado o milho e o outro alimento básico, que era o feijão, a abóbora, a pimenta, o tomate, o algodão, o cacau. A formação do Império Azteca, né? O crescimento da civilização asteca ocorreu a partir da conquista de territórios sobre os povos vizinhos, os quais foram obrigados a pagar tributos para os astecas. Ou seja, a partir do momento que os astecas eles se situaram na região, eles passaram a dominar os povos vizinhos e a manter uma relação de tributo, ou seja, para que não houvesse guerra, aquela população ela tinha que pagar tributo aos astecas. Então, os tributos eles eram pagos com mercadorias, como plumas, tecidos, ouro, prata, pérolas, produtos agrícolas como feijão, pimenta e milho, né? E os astecas eles tinham uma importância muito grande
sobre a educação. Então, uma das características da civilização asteca foi a importância atribuída à educação escolar. Por isso, havia escolas para as pessoas das classes altas e para as das classes baixas. Nas escolas astecas, estudavam religião, história, artesanato e aprendiam técnicas militares. A escrita asteca, também ensinada nas escolas, era era composta, de símbolos complexos e muitos ainda não decifrados, ou seja, assim como a escrita maia, a escrita asteca também, até os dias de hoje, muitos dos seus símbolos ainda não foram decifrados. Uma outra civilização que nós vamos falar são os Incas. Então, a civilização Inca, ela se desenvolveu na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, nos atuais países de hoje, nos atuais países, Peru, Bolívia, Chile, Equador. Eles fundaram no século XIII a capital do Império, a cidade sagrada de Cusco, que foram conquistados e dominados pelos espanhóis no ano de 1532. A sociedade Inca, o imperador conhecido como Sapa Inca, era considerado um deus na terra. A sociedade era extremamente hierarquizada, formada por nobres, governantes, chefes militares, juízes, sacerdotes. Da camada média, funcionários públicos, trabalhadores especializados, e a classe mais baixa, artesãos e os camponeses. Esta última camada pagava altos tributos ao rei em mercadorias ou com trabalhos em obras públicas. A falada mita. Como exemplo da arquitetura, nós temos a cidade de Machu Picchu. Na arquitetura, desenvolveram várias construções com enormes blocos de pedras encaixados. Com o tempo, casas e palácios na cidade de Machu Picchu foi descoberto somente em 1911 e revelou toda a eficiência, toda a eficiente estrutura urbana dessa sociedade. A economia Inca estava baseada também com a agricultura, ou seja, a agricultura era extremamente desenvolvida, pois plantavam nos chamados terraços, degraus formados nas encostas das montanhas, plantavam e colhiam feijão, milho. O milho também para os incas é um alimento sagrado. E batata. Construiu canais de irrigação, desviando o curso dos rios para as aldeias. A arte destacou-se pela qualidade dos objetos de ouro, prata e tecidos e joias. Então, a sociedade Inca, ela também vai se destacar pela sua engenhosidade, sua criatividade, sua inteligência, em sobreviver em ambientes hostis. E nas ciências, os incas eles criaram um objeto chamado de quipu, que servia para realizar contagens de objetos, pessoas, impostos, alimentos. O quipu consistia numa série de barbantes coloridos com nós. Cada cor e cada nó tinha significados e valores diferentes. Então, existia uma relação entre os povos pré-colombianos, maias, incas
e astecas, todos eles tinham uma relação muito grande com a natureza. Todos eles tinham uma relação com o milho. Mas todas as três civilizações, elas eram politeístas. E, ao contrário dos incas e dos astecas, os maias eles não conseguiram formar um grande império como os incas e os astecas fizeram. Bom, meus queridos, a nossa aula chega ao fim e eu agradeço, desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula.